Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ciclo de webinar da Darius. Meu nome é René Augusto. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre perícia forense digital. Vamos explicar os casos sobre qual que são o dia a dia de um perito forense, quais as ferramentas utilizadas. Vamos entender um pouco mais o conceito da perícia forense digital. Esse é um webinar que a Darius proporciona para vocês, né? Então vai ser um bate-papo legal. As perguntas que possam ocorrer, por favor, mandem no chat, coloquem a hashtag e a pergunta. Né? Nós temos aqui uma equipe da Darius que vai nos auxiliar a responder, vai me passar as perguntas. E ao decorrer do curso, algumas perguntas já vão ser respondidas. E no final, nós vamos abrir aqui uns 10 minutos para responder algumas perguntas. Tá certo, pessoal? Então, primeiramente, aí, eu só vou me apresentar. Meu nome é René Augusto, eu sou analista forense na área digital, sou formado na área digital, atuo também na área de hacker ético, faço análise de pentests, também sou auditor líder na ISO 27001. A ISO 27001 ela regulariza a parte de segurança das informações, ela dá um norte para as empresas que querem certificar na área de segurança da informação. Faço parte também da Comissão de Direito Digital da OAB e Compliance, né? Acompanho de perto. Depois que eu comecei a trabalhar na área de perícia forense, a parte legal, essa parte de leis, foi uma parte que realmente me cativou e pude conhecer o pessoal da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB. Hoje eu faço parte. Tenho mais de 12 anos de experiência na área de tecnologia. Sou graduado em redes, né? Sou pós-graduado pela Darius em perícia forense digital e na área de segurança cibernética, certo? E hoje nós vamos falar sobre fraudes, espionagens bancárias e os dias a dias de um perito forense digital. Bom, vou apresentar para vocês aqui a nossa agenda de como o curso vai progredir. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução ao que é a perícia forense digital. Vamos colocar todos na mesma página, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia do que seria a perícia forense digital, pode estar totalmente correto, como pode estar totalmente errado, né? Muitas coisas nós vemos aí em séries como CSI, e temos, às vezes, cria algumas dúvidas e coisas que realmente não condiz com o dia a dia de um perito forense digital. São séries bem legais, mas não necessariamente se trata da realidade de um perito forense, tá certo? Vamos falar sobre casos famosos, do que aconteceu para colocar realmente, para fazer vocês entenderem, né? Colocar, realmente fazer um pouco o que já foi visto e o que é realmente o perito, como que o perito agiu nesses casos, tá certo? Vou falar sobre a metodologia. Eu acredito que a metodologia, na maioria do que você for fazer, tudo depende de uma metodologia. E na perícia forense, a metodologia é o DNA da perícia forense. Não existe perícia sem uma metodologia. A metodologia a gente sempre vai falar, e ao decorrer do curso, a Darius ela tem uma pós-graduação, foi a pós-graduação que eu me formei também, nós batemos bem forte assim, na metodologia, porque com a metodologia não importa se você faz no software da NASA ou no papel de pão. Você sabendo fazer, não importa. Use a metodologia e você será bem guiado, certo? Vamos falar sobre as ferramentas mais utilizadas. É claro que existem diversas ferramentas no mercado, mas vamos expor algumas dessas ferramentas que geralmente um perito usa para fazer as suas análises, as suas perícias, né? Quais são pagas, quais são open sources, e quais tipos, e quais nos ajudam, quais são as ferramentas open source que é legal usar, quais não é legal. Então a gente vai ter um tópico só para falar sobre isso. Mercado de trabalho. Eu acho que é um dos temas que sempre me abordam, falam, pô, legal, entendi, mas como que é o mercado de trabalho? Isso parece ser tão fechado, não parece ter uma abrangência muito grande. Eu acho que é uma oportunidade bem legal para tirar essas dúvidas. E é claro que a perícia forense digital, como a gente vai ver ao longo do tempo, ela tem seus desafios, né? Como todo serviço, a perícia forense ela não fica para trás. Ela também tem seus desafios que um perito ele precisa
superá-los. Então, vamos falar algum desses desafios, né? Não todos, porque seria impossível, é um webinar reduzido. Acredito que isso a gente consiga falar ao longo do tempo. Se vocês gostarem, é óbvio que a gente pode criar mais webinars. Deixa aí como mensagem no portal da Dares, para que gostaram, que querem mais webinars sobre esses temas, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar sobre a introdução à perícia forense digital. Afinal, o que é a perícia forense digital? Perícia forense é um termo que geralmente é utilizado em tribunais ou direitos, que ela está geralmente atrelada a desvendamento de crimes, tá certo? Mas, então, o que é realmente a perícia forense? A perícia forense nada mais é que são métodos científicos, que eu deixei grifado em azul, porque lembra que eu estava falando da metodologia? O que está em azul aqui é a metodologia, e mais para frente nós vamos abranger esses métodos. Então, a perícia forense são métodos científicos de fazer a preservação, a coleta, a validação, identificação, análise, documentação e apresentação das evidências digitais. Então, tá, ok. Então, a perícia quer dizer que é simplesmente um método científico para fazer esse framework. Sim, é isso que eu estou falando. A perícia forense se baseia nisso para resolver crimes. Então, é um framework estudado cientificamente que vai resolver alguns tipos de crimes. Porém, tem uma outra parte que eu deixei em negrito, que é o seguinte: não adianta você fazer um framework lindo se você extrair essas provas de modo ilegal. Então tá aqui, ó. O perito forense deve garantir matérias de valor probatório que possam ser efetivamente isolados, extraídos licitamente. Então, as suas provas têm que ser extraídas de forma lícita, tá legal, galera? Então não tem como você, vou invadir um notebook para construir uma prova. Bom, você acabou, talvez você ache o que você procura, mas não tem valor legal, né? A sua prova foi violada. Mas por quê? Sou eu que digo isso? É o mercado que diz isso? Não. Vou apresentar para vocês aqui a nossa Carta Magna. Vou apresentar para vocês a nossa Constituição. Então tá aqui, ó, no site do Planalto, existe a Constituição. E dentro da Constituição, no artigo 5º, existe, aqui embaixo, deve estar pequenininho aí para vocês, mas tudo bem, eu deixei um pouco maior, que diz o seguinte: são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Então você não pode realmente invadir algo, fazer algo ilícito para colocar a sua prova. Você precisa de um argumento, você precisa de uma liberação judicial, você precisa de algo que te propicie a realizar aquela prova. Senão, a sua prova não tem base legal. Você tem dados, você tem conteúdo, mas você não tem força legal para continuar com aquela prova. Nossa, Renê, então quer dizer que a gente trabalha na tecnologia e a gente tem que saber de leis também? Exato. Nós temos hoje consolidado, apesar do Brasil estar começando, nós temos bastante consolidado o direito digital, que está engatinhando no Brasil, mas isso é uma coisa que está se consolidando cada dia mais. E hoje um perito ele precisa saber, tanto tecnicamente como legalmente falando, tá certo? Ok, já entendi o que é uma perícia, já entendi que essa perícia precisa ser baseada de meios lícitos para gerar um relatório, mas o que constitui um crime legalmente? Bom, a palavra crime vem do latim crime, que é uma ofensa à lei penal, né? É um ato ilegal punível ou a um estado de autoridade. Mas para que isso ocorra, são necessários 5 requisitos, né? Primeiro, tem que ser um ato humano, já vamos explicar todos eles, um fato típico, um fato antijurídico, um fato culpável e punível. O que significa um ato humano? Aqui eu já adianto de antemão que eu acho, na minha opinião, que em menos de 10 anos a nossa Constituição será mudada. Por quê? Ele precisa ser praticado por um humano, independente se seja através de um computador. O computador, um celular, um notebook, é um meio utilizado por um ser humano. Um ser humano teve um trigger, teve um gatilho que disparou
algo, seja para fazer um phishing, seja para fazer um ataque, seja para fazer esses hates de Facebook, seja para divulgar fotos num blog, não importa. Foi um ser humano que utilizou um meio tecnológico para realizar seus crimes. Porém, nós estamos entrando na era da inteligência artificial. Ou seja, e quando os computadores começarem a criar crimes? Não se enquadra em nenhum dos 5 típicos, dos 5 requisitos para se considerar um crime. Então, já é um grande desafio que a gente tem aí nos próximos anos. Então, peritos e profissionais estudiosos jurídicos têm aí um grande desafio pela frente. Vamos lá, já entendemos o que é um ato humano. O que é um fato típico? Eles têm que estar previstos numa lei. Por exemplo, se não existe lei, aquilo não é considerado um crime. Antigamente, há alguns anos atrás, não se haviam leis realmente que consolidavam crimes cibernéticos. Então, como que era feito? Geralmente, os investigadores tentavam enquadrar esses crimes em outros artigos, por exemplo, formação de quadrilha e etc. Porém, existiam casos que simplesmente não davam para prosseguir, porque não tinha como enquadramento. Então, geralmente, um hacker ficava impune. Então, você precisa de um ato humano e você precisa de um fator típico, que está previsto na lei. O terceiro ato, ele tem que ser antijurídico, que ele vai totalmente de encontro com o fato típico. Se está previsto na lei, você não pode ir contra. Você tem que ir a favor. Se tem algo dizendo que você não pode fazer, você precisa seguir isso. Você não pode ser antijurídico. Você precisa ser culpável, é o próximo item. Você precisa ter a culpa. Se você não tiver a culpa de um ato que você está fazendo, você não pode ser punido por um crime, certo? Então, ele não é um crime, você não teve culpa. E você precisa ser punível, por último. O Estado, ele precisa, para considerar para que algo seja um crime, o Estado precisa conseguir puni-lo. Se o Estado não tem a capacidade de punir, isso não é considerado um crime também. Então tá, já entendemos o conceito de perícia forense, já entendemos que as nossas provas precisam ser lícitas, já entendemos o que é um crime. Agora vamos começar a consolidar realmente a perícia forense digital. Vou falar agora de uns casos famosos. Eu acho que todo mundo já teve, ou já ouviu, já leu algo sobre. Acho que atingiu aí, infelizmente atingiu o nosso Brasil, né? Acho que quem nunca ouviu falar aí da Operação Lava Jato. Tá, mas o que tem a ver a Operação Lava Jato com o que você está falando? O que a gente está batendo papo? Bom, eu separei aqui um artigo que diz o seguinte: Polícia Federal usa maleta espiã para invadir celulares que vão de Lava Jato a pedofilia. Bom, no caso aqui, essa maleta espiã nada mais é que um equipamento forense de uma empresa chamada Cellebrite. Cellebrite é uma empresa israelense consolidadíssima no mercado forense, que tem ótimos frameworks, ótimos equipamentos. Assim, a Cellebrite ela ajudou o FBI a desvendar o iPhone do terrorista. Foi a Cellebrite que conseguiu quebrar aquela criptografia do iPhone. Então, assim, não se trata de uma empresa qualquer. Então, os agentes, os policiais da Polícia Federal usaram essas maletas para fazer uma perícia forense nos equipamentos dos parlamentares. E dessa perícia forense, como essa ou qualquer outra perícia forense, o objetivo é sempre o relatório. Desse relatório surgiu a seguinte coisa: relatório da Polícia Federal. Nós temos 3 abas. A primeira aba é um item que está separado de 7 a 11, que tem a ver só com a separação dos itens, é um ID. Na aba do meio, ele está descrevendo certinho. Foi um aparelho telefônico, celular do tipo smartphone, da marca Samsung, modelo Galaxy S5, GSM, da cor preto, e-mail X, o item tal. O que foi feito? Ele foi feito uma extração de dados. Aí lá embaixo tem uma descrição. Essa extração de dados foi feita através da maleta Cellebrite, enfim. O que essa maleta espiã é? Ela simplesmente faz um
cruzamento de informações do que você tem no seu celular. Para quem ligou, últimas mensagens, mensagens apagadas, mensagens deletadas, enfim. Ele faz esse cruzamento de dados. E isso aqui a gente está falando da Polícia Federal, mas a gente, tanto no papel de pão ou no software da NASA, como eu já te falei antes, você tendo o framework certo, você faz. Não importa se você vai fazer no seu Linux, no seu computador de R$ 200 em casa. Tá certo? Então, o próximo caso. Moro manda periciar sobre Lula, os arquivos de propina da Odebrecht. Aqui são 2,7 terabytes em 4 dispositivos. Por que eu separei essa notícia? Vamos lá. O conteúdo refere-se a discos rígidos feito cópias forenses dos servidores. De um sistema X, que eles haviam planilhas, documentos, diversos arquivos ali. A cópia forense de arquivos é o beabá de qualquer perito forense. Qualquer escola, pelo menos se você vier na Darius, a gente pode garantir isso, uma escola decente, de um curso de pós-graduação, esse é o beabá de qualquer perito forense. Você vai fazer, aprender, isso vai ser seu feijão com arroz, né? Cópias forenses, análises forenses, então não importa. Aqui a gente está falando do Moro, do Planalto, mas isso é a primeira coisa que qualquer perito forense começa a trabalhar, tá legal? Vamos falar, lembra que eu falei daquelas metodologias que estavam em azul? Agora vamos explanar cada uma delas. A primeira é a preservação do artefato. A preservação do artefato, eu acredito que é o item mais crítico e é o único que não depende do perito. Por quê? A preservação do artefato, ele depende exclusivamente da empresa. É muito comum que uma empresa de tecnologia, vou dar um exemplo, uma empresa de tecnologia grande que tem seu departamento de cybersecurity ou de segurança, ou acha que tem, né? Muitas vezes as empresas acham que tem departamentos de cybersecurity, mas não tem. Tem uma ideia de um departamento de cybersecurity, mas não é um departamento de cybersecurity. Então, um funcionário é desligado, vamos supor que ele foi lá, ele já sabia que ia ser desligado, ele tinha permissões administrativas e deletou tudo do servidor de file server. Esse funcionário, ele é mandado embora, o gerente de tecnologia vai lá, pede para um funcionário de TI e fala, ó, vai lá, vê que loga na máquina dele, vê o que ele tinha, vê o que ele fez, tira o print screen para a gente anexar isso e entrar isso num processo. Bom, infelizmente, eu acho que você perdeu a sua prova, porque se perícia forense fosse feita por qualquer profissional, não seria uma especialização, correto? Não é porque você sabe os componentes de um carro que você consegue fazer um carro, né? O carro tem 4 rodas, tem um motor, tem um escapamento, tem um acelerador, mas nem por isso você sabe fazer. Tem toda uma ciência por trás disso. Então a preservação não depende do perito, depende da empresa. Só que as empresas têm que começar a se atentar a isso. Preservação do artefato é uma coisa muito importante. Se você não fizer essa preservação muito bem feita, a perícia do seu técnico pode estar inviabilizada. A segunda é a coleta da evidência. Aí já entra o técnico, já entra a experiência do técnico. Existe uma coleta que tem que ser bem feita, não é simplesmente chegar, desligar, ligar o notebook. Tem coletas específicas para smartphone, são coletas específicas para notebooks, para desktops, servidores. Porque imagina o seguinte, nessas coletas existem dados voláteis, dados na memória RAM. Então, se um notebook, por exemplo, estiver ligado, você tem que fazer de tudo para ele continuar ligado, até o técnico ir lá e fazer o clone desse notebook. Você não pode desligar porque você perdeu. Ao contrário, se for uma máquina desktop que estiver desligada, você não pode, de hipótese alguma, ligar. Porque se você liga, você já alterou seu registro, você já alterou seu log, a sua prova já está alterada. Então, no júri, isso pode ser complicado para fazer uma análise de caso para um júri, tá certo? A terceira parte é a duplicação forense. Então, você foi lá, teve a preservação, você coletou e você vai duplicar o que você coletou, né? Então, com perícia forense, a gente trabalha com hashes, hash é um cálculo matemático
que vai calcular exatamente os espaços do dispositivo, o que ele tem sobrando, o que ele tem gravado, vai fazer um cálculo sobre isso. E se algo, qualquer coisa, um byte tiver a mais, esse hash vai mudar. Então, você precisa garantir que o dispositivo da preservação, da coleta e da duplicação esteja o mesmo hash. Isso você aprende na metodologia, né? Então, você aprende em um bom curso e a gente consegue saber por isso daí. Quarto passo, você tem que fazer o backup da sua duplicação. Um bom perito nunca, jamais, por hipótese alguma, vai fazer a sua perícia, vai trabalhar na sua perícia em cima da sua duplicação. A sua duplicação ele vai guardar num cofre seguro, vai deixar lá e nunca mais vai mexer. Ela vai trabalhar em cima do backup da sua duplicação. Aí, a partir do backup, a gente entra realmente na análise de um perito. A gente vai essa preparação. Então, você vai listar os arquivos, você vai recuperar os arquivos que estiverem deletados, você vai recuperar os espaços, a análise de tabelas, partições, análise de assinaturas, identificação de arquivos conhecidos, porque nem sempre os arquivos, por exemplo, estão com extensões conhecidas. Você pode pegar um arquivo TXT lá que o usuário renomeou para .old e aí não vai aparecer para você. Então você tem que saber como que é, você vai entrar. Existem meios, existem softwares que vai analisar o metadado de cada arquivo para saber se aquele arquivo .old é um arquivo TXT, é um .gif, o que ele é. E você consiga fazer, enfim, uma perícia bem completa. E por último, mas porém não menos importante, a análise. Aí você vai começar a analisar. Depois que você preparou tudo isso, você vai começar realmente uma análise forense, não uma análise comum. Você vai analisar os e-mails anexados por hash, cabeçalhos, de onde veio, por onde passou, né, por quem chegou, informações voláteis da memória ou de qualquer outro dispositivo. Análise de registry. Na análise de registry é uma das coisas onde a gente pega mais informações. Por exemplo, no registry você consegue pegar USBs conectados, dispositivos que foram conectados, pendrives, CDs, quando foi conectado, quando foi desconectado, se houve cópia de arquivos, se pegou rede, se tinha arquivos Bluetooth, se mandou e-mail. Então, no registry, uma análise forense via registry, a gente consegue realmente realizar um relatório muito bem feito. E a partir disso, tem análise de softwares, você vai ver se foram softwares instalados, quais se tem softwares maliciosos, arquivos criptografados, histórico de rede, se foi a rede da empresa, quais as redes que eles conectaram. Então, tudo isso consiste num framework, porém esse framework ele tem que estar blindado, que é uma coisa que nós chamamos de cadeia de custódia. A cadeia de custódia nada mais é que o seguinte, ela vai dizer que desde a sua preservação do artefato até sua análise forense, para você gerar um relatório forense, nada foi alterado. Você nunca perdeu essas provas de vista, essas provas sempre foram relatadas e bem documentadas, e não existe um bit fora do lugar. Então, a cadeia de custódia, você pode fazer do 1 ao 6 maravilhoso. Se você não apresentar uma cadeia de custódia para o juiz vai te dar boa sorte e até mais, não me apareça mais aqui. Obrigado. Então, você pode ter o relatório mais bonito do mundo. Se você não tiver uma cadeia de custódia, nada disso tem valor. Então, vamos seguir aí, porque... exato. E o seguinte, mas de onde eu tiro esse framework? Nós temos uma norma brasileira chamada ISO 27037. Essa é uma norma, é uma BNT, porém essa norma é internacional. Seja se for fazer isso aqui no Paquistão, no Canadá, no Brasil, não importa. Você tem um norte, que é a ISO 27037, que é a técnica de segurança de diretrizes de identificação, coleta, aquisição, preservação de evidências digital. Vamos lá. Mas quais são as famosas ferramentas? Quais as ferramentas geralmente utilizadas no dia a dia? A primeira ferramenta é da Axis Data FTK. Inclusive, o curso da Darius, ela é baseado, com ênfase, né, no FTK. É uma ferramenta sensacional, é uma ferramenta paga, né?
porém ela auxilia o perito de uma forma muito mais fácil. Tem ferramentas gratuitas, open source, que eu inclusive vou citar aqui, porém é como um grande amigo meu diz, não existe almoço grátis, né? Uma ferramenta paga sempre vai ser superior a uma ferramenta que é o Minute. Uma das outras ferramentas é o Encase. A Darius também trabalhava com o Encase, porém por análises técnicas decidiram que o FTK, no caso, para a gente, era mais interessante. Porém, o Encase é uma excelente ferramenta também. É um pouco mais técnica, depende um pouco mais de comando, mas cumpre também com excelente a sua finalidade. Uma outra ferramenta é o Nux. O Nux ele faz a mesma coisa que o FTK e o Encase realiza, porém é para grandes massas. Vamos supor que você precisa analisar 300 computadores ao mesmo tempo, você tem uma empresa, você tem uma área de prevenção à fraude, onde você tem 10 mil computadores, porque você precisa deixar eles compliant, você usa o Unix. O Unix é uma ferramenta forense para grandes massas. Partindo para algumas ferramentas open source, nós temos o Autopsy. O Autopsy é o caso do FTK, ele chega a fazer algo que o FTK faz. É bom saber, inclusive, quem usou o FTK usa o Autopsy. É bom você ter um equilíbrio entre as duas ferramentas, né? Não ficar vinculado a uma ferramenta. Porque um técnico forense que tiver, aliás, qualquer técnico que for vinculado a uma ferramenta, ele está fadado a um dia acabar. Se você tem a técnica, não importa a ferramenta. Papel de pão ou ferramenta da NASA, não importa. Porém, não existe almoço grátis, né? Uma ferramenta community nunca vai chegar no que uma ferramenta paga realiza. O Volatility, ele te habilita para fazer algumas análises forenses na memória. Então, é por isso que é bem importante você ter uma análise de uma coleta bem boa, que você consiga preservar esses dados voláteis, que você pega, no Volatility você pega a senha, sessões do Facebook, sessões de senha, sessões bancárias. Geralmente aí quando a galera que fala, tive um phishing, tive algo, pegou minha senha, enfim. Existem vários cenários que a gente consegue buscar com o Volatility. E por último, não uma ferramenta gratuita, mas é um device, o Pornstick, ele é um device que ele busca pornô, você coloca no dispositivo, né, e ele vai fazer uma busca, tanto ele consegue separar o que é pedofilia, o que é geralmente pessoas menores, né, por uma série de características, ele separa o que é pedofilia, o que não é, o que é nude, o que não é, então ele faz uma varredura completa. E temos o WinX. Ele é mais ou menos parecido com o Volatility. Ele vai pegar no metadados dos arquivos. Tá? Aqui só uns exemplos. O FTK é a análise de um celular via o FTK. Aqui nós temos o seguinte. Nós temos um Nokia, né? E nós estamos aí na pasta de ligações. Aí tem a ligação, a duração dessa ligação, o dia que foi feito, o ID dessa ligação. E embaixo nós temos mais 3 arquivos, que são arquivos referentes à ligação. Porém, mas tem outros tópicos. Nós temos aqui, por exemplo, dispositivos de Bluetooth que evidentemente foram conectados, e ali provavelmente existem arquivos que a gente consegue recuperar desse celular, contatos do próprio celular, SMS que o celular mandou. Então, vejam bem, ele é um software que vai te ajudar a fazer a indexação de arquivos, né? Ele faz diversas outras coisas. Essa é apenas uma das opções da FTK. Análise de evidências até agora no computador. Opa, perdão, acho que foi aqui. Vamos lá. Do seu lado esquerdo, aqui no computador, nós temos a evidência, e ele já começa a te gerar uma lista de indexadores. Por exemplo, o que são arquivos Adobe, o que são HTML, o que são executáveis, gráficos, o que é do próprio Windows, outras extensões, né? Então ele já te separa e-mails,
ele já separa para você os arquivos que foram encontrados naquela evidência. Então, você precisa buscar, varrer aquele computador por esses arquivos. Ele já faz uma indexação e você consegue ganhar algum tempo com isso. Então, essa é das técnicas que uma análise forense realiza. Autópsia. O Autópsia é aquela ferramenta open source que, como pode ver, ela é bem parecida com o FTK, mas ela só faz isso, ela só faz essa indexação, né, dos arquivos conhecidos e metadados. O FTK é uma canivete suíço. O Autópsia ele também pode ser usado para fazer essa análise forense, mas não existe almoço grátis. É só um pequeno overview para vocês aqui. Mercado de trabalho, ok. Já entendi o que é uma perícia, já entendi o que é um crime, já entendi como os casos, e já entendi o framework, e depois eu me informo onde eu vou trabalhar. O primeiro, temos aí o governo brasileiro, né? Então, um perito ele pode trabalhar na Polícia Federal, como nós vimos, né, em próprios casos, e é interessante destacar o seguinte, o perito forense digital e um delegado da Polícia Federal são equiparados. Tem a mesma função praticamente. Praticamente o mesmo edital e o mesmo salário. Então, hoje um perito forense digital na Polícia Federal ganha em média de 20 a 30 mil. Exatamente igual a um delegado da Polícia Federal. Certo? Então, são exatamente equiparados. Seguindo, temos a Polícia Civil. A Polícia Civil nós temos aqui em Santana, no DEIC, o senhor delegado Mariano. O delegado Mariano ele está à frente de todos os crimes virtuais que está acontecendo em São Paulo. O delegado Mariano ele foi um dos meus professores na pós de forense. Eu já tive a oportunidade de comparecer ao DEIC também, com outras oportunidades, para conhecer como que é o processo, trabalho. E também existem oportunidades na Polícia Civil nessa área de perícia forense. Né? Então, é mais um dos cargos que você pode estar pleiteando. Então, tem a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência Nacional, Instituto de Perícia Forense, e também tem a área judicial. Muitos peritos começam nessa área, que é a área judicial. Qual que é? Você pode ser nomeado por um juiz, ou seja, você faz um cadastro nos fóruns e você ganha uma carteirinha, você vira sócio como perito, né, você fica apto a realizar perícias e você recebe um caso, você decide se aceita ou não e o juiz te nomeia para gerar um relatório. Então você está nomeado por um juiz a fazer perícia em um caso. Tá? Porém, também existe, você pode ser assistente técnico. O assistente técnico funciona da seguinte forma. Uma das partes do caso, né, precisa fazer a defesa ou a acusação. Então, contrata um advogado, que é a parte envolvida, e a parte envolvida precisa de um relatório técnico, de uma perícia forense. Então, você pode entrar como um assistente técnico de uma das partes, da parte envolvida, ou de defesa ou de acusação. É muito comum isso acontecer. E é óbvio que você pode trabalhar com escritórios de advocacias, auxiliando N escritórios de advocacias. Hoje é muito comum escritórios de advocacias não terem práticas legais para crimes virtuais, direito digital. Hoje eles precisam, mesmo que tenham, eles precisam de alguém técnico que realmente entenda do direito digital e também entenda tecnicamente, certo? Temos a iniciativa privada. Na iniciativa privada, temos os setores de prevenção à fraude. Hoje, eu acredito que a empresa que não tem um setor de prevenção à fraude é uma empresa que está fadada a falir. Porque com o constante avanço da tecnologia, com o constante avanço do conhecimento, obviamente tem seu ônus, né? Mas também tem a parte ruim. Que com as pessoas tendo esse conhecimento, essa tecnologia, vai vir ataques, vai vir pessoas burlar. Então, hoje uma empresa que se diz grande precisa ter prevenção à fraude. Hoje é cultura. A cultura do Brasil, a cultura nacional precisa mudar.
E uma área de prevenção à fraude, eu acho que é o start inicial para isso. Temos a área de compliance. Hoje, qualquer empresa grande tem uma área de compliance. De médias, a grande empresa precisa de uma área de compliance. E o perito, ele é extremamente bem-vindo a isso. Tá? O perito, ele é uma pessoa que tem bases legais e tem bases técnicas. E ele entra com uma luva nessas áreas de compliance. E temos a área de segurança cibernética, né? Como eu já disse no começo, muitas empresas acham que tem, fazem o sonho que tem, mas realmente tem algumas iniciativas aí de segurança digitais, e na hora que a gente realmente entra para fazer uma auditoria, a gente entende que tem apenas boas iniciativas, mas não tem realmente uma segurança da informação, né? Algumas dúvidas frequentes sobre o mercado de trabalho. Eu preciso ter experiência na área? Olha, é recomendado, né, que você tenha a sua experiência base, ou legal, ou técnica. Mas você precisa fazer um merge dessas duas áreas, né? Você não pode ser um perito técnico só, como você não pode ser simplesmente um auditor ou algo assim que não entre na área técnica. Você precisa fazer um merge das suas duas áreas. Você precisa que essas duas áreas precisam coexistir, tá certo? Então, se você é advogado ou se você é técnico, saiba sim que você vai precisar unir essas duas áreas. Não é difícil. Se você tem de um lado ou de outro, você só precisa agregar funções à sua nova área, tá certo? Quais cursos e especialização devo realizar? Bom, cursos. Obviamente, primeiro você começar por uma especialização. Obviamente, eu recomendo cursos como nós temos, cursos de perícia forense digital, é uma pós-graduação com ênfase em FTK, né? Mas depois que você se formou, você não pode ficar só por aí, você precisa progredir. Você tem que fazer cursos de ethical hacking, de direito digital, de auditor líder, ISO 27001. Isso vai te abrir um horizonte para que você vai entender a criticidade e os riscos que você vai estar exposto, tá certo? Necessito de certificação? A certificação é um outro ponto. A certificação não necessariamente ela é a realidade do que está exposto, né? Eu comecei muito cedo também a trabalhar, já tive, sei lá, mais de 20, 30 certificações. E também, só que a certificação ela é muito vulgarizada, porque existem muitas pessoas que simplesmente vão lá, pagam e não estudam nada, estudam a prova e tiram a certificação. Mas, por um outro lado, a certificação é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Ela não necessariamente vai te comprovar que você sabe aquilo, mas ela vai ser uma porta de entrada. Ela vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Então, sim, como novamente, né, um amigo meu diz, que nem mel de Piracicaba, a gente não sabe se é bom, mas a gente toma mesmo assim, né? O mercado é bom e o salário? Olha, o mercado de perícia forense, o mercado de tecnologia, ele está numa constante expansão. É um dos mercados que mais cresce. Quando nós colocamos aí algumas coisas, quais são as próximas profissões do futuro? Sempre vem inteligência artificial, big data, enfim. Bem, mas alguém vai precisar um dia fazer a perícia de todas essas tecnologias, concorda? Essas tecnologias não vão ficar a esmo. Alguma hora isso vai dar problema. Então, quanto mais tecnologias vêm, mais o perito vai ser requisitado. E eu digo que é o seguinte, nós estamos entrando na terceira era, que é a era de internet das coisas, a era que a sua casa vai estar conectada, a era que sua geladeira vai estar conectada. Vai chegar a era que eu vou precisar fazer perícia forense numa lavadora de pratos, né? Que ela vai ter o seu GPS, ela vai ter sua câmera integrada. Então, assim, nós estamos fazendo essa transição. E hoje a ABC, a Agência Brasileira de Crimes do Brasil, ela diz que hoje o Brasil consta com 8 mil peritos, né, regularizados. E o déficit é de 30 mil. Hoje, sem todo esse cenário que eu acabei de falar, nós estamos praticamente com um déficit de 30 mil peritos regularizados.
com a fusão da internet das coisas, isso aí pode duplicar, triplicar facilmente. E o salário? Bom, um salário eu já falei. Um perito forense da Polícia Federal está em cerca de 30 mil. E um perito forense do mercado, aí júnior, começando, sei lá, se você for júnior, você nunca viu nada antes, a base é de 2 a 3 mil reais. Né? Perícias avulsas, geralmente, se você tiver, sei lá, um dispositivo, um smartphone, um servidor, dependendo da massa, aí a coisa começa a trabalhar acima de 100 mil reais. Né? Então, perícias precisa de profissionais certificados, qualificados para fazer o trabalho, certo? Bom, eu só vou ainda falar o seguinte: quais são o que a gente espera para o futuro, né? Então, qual que é a dificuldade do perito? Então, a gente está entrando na internet das coisas, nós estamos entrando na nuvem. Então, geralmente, os dados não ficam mais no computador, não ficam mais alocados, fica na nuvem. Como que o perito vai trabalhar com isso? Isso a gente chega a explorar bastante na pós-graduação. E sobre a inteligência artificial, quais são as demandas do perito daqui para frente? Eu acho que isso são conversas que cada perito que conseguir se restabelecer agora vai ser um problema muito bom de ter, porque cada vez mais o mercado vai precisar da gente e a perícia forense só está se expandindo. Tá, eu agradeço a todos que participaram do webinar até aqui. Eu vou ver se tem algumas perguntas e se não fizerem a pergunta, por favor, ainda dá tempo de participar. A Jaqueline fez uma pergunta aqui. Ela perguntou assim: o perito digital ele precisa necessariamente de alguma ferramenta específica para coletar provas ou é o critério dele? Não, ele não precisa de uma ferramenta específica. Você pode fazer tanto em ferramentas open source, como ferramentas de mercado, como o FTK. A diferença é o tempo, né? Tudo na vida, o que te vai te diferenciar é o preço e o tempo. Você pode fazer no seu Linux, você pode ter seu Kali Linux, ou o que for, seu Kane, e fazer a coleta dessas evidências. Só que o que você teria numa ferramenta como FTK, Encase, Nix, Autopsy, o que você faria, sei lá, em uma semana, você vai demorar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Mas fica ao seu dispor. O que realmente vai levar em consideração é se você teve uma metodologia, se o seu framework for bem desenvolvido, né? E se no final você conseguiu consolidar isso sem alterar a sua prova. Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre. Existe algum sistema operacional que reúna ferramentas de análise forense, ou pelo menos as que são open source? Existe sim. O próprio Kali Linux é uma ferramenta mais voltada para pentest, mas ele tem a sua parte forense. Mas uma das dos Linux mais utilizados, pelo menos na minha parte, que eu conheço, existe um chamado Kane. Kane ele é um canivete suíço para perícia forense, onde você vai achar desde perícia forense para fazer em dados voláteis, arquivos, ele já vem com o Autopsy instalado. Então, o Kane ele já é um canivete suíço preparado para os peritos forenses. Tem uma pergunta aqui. Quanto tempo leva para se tornar um perito forense digital? Quem perguntou? Vanessa. Vanessa, assim, o perito forense ele sempre está em constante mutação, né? Você pode ter uma ideia aí nos seus primeiros anos, primeiro 1, 2 anos, você vai precisar entender da base legal, você vai precisar entender da base técnica. Tudo depende de como você vai fazer o seu aprendizado, né? Se você for uma pessoa totalmente autodidata, na parte técnica, você só vai precisar da base legal e aprender o framework, que você pode começar amanhã mesmo, né? Mas se você realmente precisar vir fazer uma pós-graduação, cursos, eu acredito que a partir de 2 anos você começa a estar preparado a encarar o mercado de trabalho. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline também. Quais os casos concretos que mais exigem perícia forense digital? Os casos concretos, perfeito. Jaqueline, seguinte, existem espionagens de empresas. O que mais ocorre, pensa num caso,
Existem uma empresa, uma startup, ou um grande porte, não importa, você pode decidir, que um dos sócios é um pouco mais espertinho, né, a vantagem do Brasil, e decide saber espionar ou ganhar, ver valores, né, saber o que o outro seu sócio está fazendo, ou está fazendo algo por debaixo dos panos. Um dos sócios desconfia e fala o seguinte: olha, eu preciso que os peritos forenses, ou o perito forense, entre aqui, façam uma coleta desse dispositivo e me fale se o meu sócio, com quem que meu sócio está conversando, com quem que quais são as últimas conversas, os últimos e-mails trocados, se ele está copiando arquivo, se ele está vazando um arquivo, né? Então essa espionagem realmente empresarial é muito comum, assim como o funcionário que é demitido, deleta tudo, e a empresa precisa criar base legal para acioná-lo na justiça. É isso aí? Bom, pessoal, agradeço, espero que todos tenham gostado, espero vê-los em breve novamente. Muito obrigado, até logo.